Uma das ferramentas mais poderosas que o advogado tem hoje e deve conhecer é como ele pode conduzir um devido processo legal em matéria de revisão de contratos bancários. Vou te explicar o porquê de forma bem sucinta. Quando você pega um cliente com um perfil, por exemplo, que ele é tomador de crédito, uma empresa que vem já há anos usando capital de giro, conta garantida, cheque especial, antecipação de recebíveis, a grande dificuldade do advogado é ter toda essa documentação ou compreender como o cliente dele foi endividado. Partindo do princípio do devido processo legal, qual é o direito material que eu preciso levar ao judiciário a entregar para mim? Até porque existe agora uma nova tendência dentro dos processualistas brasileiros, que é a relativização do procedimento. Ou seja, eu não preciso aplicar o Código de Processo Civil na literalidade, devendo ele ser adequado a uma maneira mais apropriada para que se tenha um devido processo legal e uma prestação jurisdicional efetiva para aquele direito material. Então, aqui nós estamos tratando praticamente do quê? Consumidor. Outras questões vão envolver direito de propriedade. Por exemplo, quando o meu cliente está entregando um bem em garantia para aquele banco e eu preciso desenvolver um devido processo para demonstrar que eu não estava endividado naquela proporção ou até mesmo poderia ser um credor. Tranquilo? Então, a implementação do direito processual, a igualdade. Entrega do direito material em que sentido? Aqui eu tenho que entender também a questão da equidade, tá? Ou paridade de armas. Banco, consumidor. Quando eu entendo esses princípios básicos que me empoderam dentro do processo, tá? Eu consigo conduzir as minhas petições ou os meus recursos de uma maneira que eu torne compreensível para o judiciário qual é o ponto fundamental ali que tem que ser entregue naquele processo para que eu tenha o quê? Uma igualdade processual para o consumidor que está em dívida. Esse é um ponto básico que tem que ser compreendido, desenvolvido e estudado. Uma outra questão que nós temos é o quê? Donato, meu cliente foi chamado a fazer um acordo com o banco e quando a minuta do acordo chegou, havia uma cláusula de desistência. Ou desistência do processo que eu estou colocando contra o banco, ou uma proibição de, após aquele acordo, eu fomentar uma ação judicial. O que ocorre nesses casos e que torna essa cláusula nula? Essa cláusula, ela aniquila de morte o núcleo essencial do direito de acesso à justiça. Então, mesmo um contrato, pode ser que as pessoas digam, ah, mas isso aí foi acordado entre as partes. Só que, dentro do particular e particular, os direitos fundamentais, eles são aplicados, tá? Isso aí já está superado desde 2006 no Brasil, com jurisprudência muito atualizada do STF. O que eu vou fazer para o meu cliente às vezes? Eu tenho que saber demonstrar por que ele está aceitando esse acordo naquele momento e por que posteriormente eu vou ingressar com essa ação ou reprotocolá-la. Aqui ele está em condição muitas vezes de vulnerabilidade. Por exemplo, existe uma execução em que o juiz já determinou uma penhora de um bem. Ou, por exemplo, ele tem uma alienação fiduciária que o acordo vai protegê-lo e eu não tenho, às vezes, o mecanismo ali para fazer a reversibilidade. Então, eu aceito o acordo em estado de vulnerabilidade e depois eu construo a minha argumentação para dizer o que é um direito fundamental, quando ele pode ser relativizado, tá? Que direitos fundamentais não são absolutos, eles sim são relativizados, mas até que ponto essa relativização ela pode ser aceita para que ela não opere a morte do núcleo essencial daquele direito. Você deve concordar comigo que se a cláusula for operada 100%, eu aniquilei o quê? O acesso à justiça de um jurisdicionado. Então isso aqui é uma dica também muito importante para que você saiba estrategicamente como desenvolver o processo para o teu cliente. Você gostou desse vídeo? Então faz um favor para nós, curte ele aí, compartilha com a tua rede de amigos.
Nós queremos que essa rede cresça para que a gente possa municiar os advogados e o público em geral. E se há alguma dúvida da sua parte, pode enviar qualquer tipo de pergunta que nós vamos ter prazer em contribuir aí com o teu crescimento.